Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto. Eu quero começar lendo o Salmo 98, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino de número 8. Hino 8, página 65 do nosso hinário. Bendito Senhor, divino pastor. Então cantemos. Bendito o Senhor, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor, as súplicas ouve, recebe nos céus o culto que agora ofertamos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar a alma sem ti a língua falar. Com muita ternura, também com fervor, o Santo Evangelho, palavras de amor, concede-nos paz e amor no viver. Dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e nele, Senhor, a verdade surgir. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, onde se encontra a lei de nosso Deus. Êxodo 20. Êxodo 20, de 1 a 17, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso,
que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta ao nosso Deus, vamos orar a Ele. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque podemos te louvar e te engrandecer. Te damos graças porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, sempre tem mostrado a tua bondade, tua misericórdia, o teu amor em Cristo Jesus. Ó Deus, como é maravilhoso como nós olhamos para as tuas promessas, a tua palavra, e vemos como o Senhor tem mostrado e cumprido tudo aquilo em Cristo por nós. Por isso é motivo de louvor, é motivo de alegria de nossa parte. E por isso, neste dia do Senhor, nós estamos atendendo este chamado, atendendo com alegria e com o coração perdoado, transformado pelo poder do Espírito Santo. E por isso te rogamos, Senhor, que este culto seja somente para a tua honra e para a tua glória. Que cada um de nós esteja aqui pensando somente em ti, pensando somente na tua adoração, pensando somente em tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te servir fielmente neste culto e durante toda a nossa vida. Sabemos que somos fracos e pecadores, mas que o Senhor é o grande Deus que cuida de nós, que conhece as nossas necessidades e limitações. E por isso é que nós te rogamos a tua ajuda. Sem ti não somos nada, Senhor. E por isso te rogamos, esteja, Senhor, nos ajudando. Queremos te rogar por aqueles irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor possa estar com eles, ajudando-os e dando a tua graça, e também com aqueles que por isso tiveram que ficar assistindo, que o Senhor possa estar com eles, abençoando e dando assim a tua graça. Abençoa as igrejas irmãs, que elas possam continuar firmes em ti. Abençoa a pregação da palavra, não apenas neste pequeno país, mas em todo o mundo. Ó Deus, ajuda, concede tua graça. Aceita a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 59. Então vamos cantar este hino como nossa confissão de pecado. Então vamos cantá-lo como se fosse a nossa oração a Deus, confessando que nós pecamos. Então, hino 59. Então cantemos. Se a ti tristeza eu causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não
escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Irmãos, vamos agora abrir a palavra do Senhor na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, começando do verso 22 até o capítulo 2, verso 3. Primeira carta de Pedro, primeira carta, capítulo 1, começando do verso 22 até o capítulo 2, verso 3. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora vamos fazer duas leituras em nossas confissões. A primeira é nos cânones de Dort, os capítulo 3 e 4, o artigo 17. Os cânones de Dort, capítulo 3 e 4. E o artigo 17, que tem o título O uso dos meios. E depois nós vamos ler o Dia do Senhor 25. Então, primeiro, capítulo 3 e 4, artigo 17, que diz assim: a toda poderosa operação de Deus, pela qual Ele produz e sustenta a nossa vida natural, não exclui, mas requer o uso de meios pelos quais Ele quis exercer seu poder, de acordo com sua infinita sabedoria e bondade. Da mesma maneira, a mencionada operação sobrenatural de Deus, pela qual Ele nos regenera, de modo nenhum exclui ou anula o uso do Evangelho, que o muito sábio Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma. Por esta razão, os apóstolos e os mestres que os sucederam piedosamente instruíram o povo a Deus para a sua glória e para a humilhação de toda a soberba do homem. Ao mesmo tempo, eles não descuidaram de manter o povo, pelas santas admoestações do Evangelho, sob a ministração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Por isso, aqueles que hoje ensinam ou aprendem na igreja devem ousar tentar a Deus, separando aquilo que Ele, em seu bom propósito, preservar inteiramente unido. Pois a graça é conferida através de admoestações, e quanto mais prontamente desempenhamos nosso este benefício de Deus que opera em nós se manifesta gloriosamente
e sua obra prossegue da maneira melhor. A Deus somente toda glória eternamente, tanto pelos meios quanto pelo fruto e eficácia salvíficos. Agora o dia do Senhor 25, no qual o sermão é baseado na doutrina, onde está exposto aqui. Dia do Senhor 25, pergunta 65. Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Que são sacramentos? Pergunta 66. São visíveis e santos sinais e selos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Pergunta 67. Então, tanta palavra como os sacramentos tem a finalidade de apontar nossa fé para o sacrifício de Cristo na cruz como o único fundamento de nossa fé, ou melhor, de nossa salvação? E a resposta é sim, pois o Espírito Santo ensina no Evangelho e confirma pelos sacramentos que toda a nossa salvação está baseada no único sacrifício de Cristo na cruz. Pergunta 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2. O santo batismo e a santa ceia. E até aqui. Amados irmãos em Cristo, se alguma vez houve algo difícil de se explicar ou de definir, é algo em nossos corações chamados fé. O que realmente significa crer? E como essa fé entrou em nosso coração? A fé vem de Deus, é claro, mas ainda nos perguntamos como Ele a produz dentro de nós. E nós não estamos sozinhos neste mundo ou época perguntando ou imaginando sobre isso. Pense em Nicodemos no capítulo 3 de João, onde até o líder do povo de Deus lutava com esse pensamento de nascer de novo. Como isso é possível? Ele pergunta a Jesus. Como Deus vai me ajudar a crer? E então vem a resposta do Senhor. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. João 3, 8. O vento sopra onde quer. Todos nós já experimentamos isto. Como em um minuto o vento sopra suavemente do oeste. De repente, no outro momento, vem do leste. E 2 minutos depois, ele diminui completamente. Mas não demora muito. Pelo que Jesus diz em João 3, parece que a fonte da fé, através do Espírito Santo, é tão misteriosa e tão imprevisível. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. Além disso, se sua fé parecer fraca por um tempo, é impossível dizer por que isso, porque é tudo aleatório. No entanto, isso é realmente verdadeiro? Quando o Espírito Santo opera em nossos corações, ele sopra tão imprevisivelmente quanto o vento? Em João 3, precisamos pegar esta verdade. O Espírito é soberano em seu trabalho. Ele trabalha da maneira que lhe agrada, quando quer, ou em qualquer coração que Deus escolheu. O Espírito não precisa corresponder às nossas expectativas ou ao nosso cronograma para fazer tudo isso. E isso é verdade. Mas fique com essa imagem do Espírito Santo como um vento um pouco mais.
Pense em como hoje existem pessoas que estudam o vento. Eles assistem cuidadosamente com satélites e medem com medidores os movimentos do vento. E embora certamente não possam prever todos os movimentos do vento, eles reconhecem que existem padrões no vento. Eles descobrem que existem direção onde o vento está fluindo em determinados momentos do dia ou do próprio ano. De maneira semelhante, nós podemos reconhecer como o Espírito de Deus ele se move. Podemos ver como ele normalmente flui e quais padrões ele sempre segue. Podemos até saber quais instrumentos o Espírito Santo usa para realizar esse milagre em nossos corações. E uma vez que sabemos, irmãos, podemos trabalhar com essas coisas, podemos usá-los para levar os outros à fé, e podemos usá-los para fortalecer a nossa própria fé. Esse é o tema das Escrituras e do Dia do Senhor 25. E por isso, eu vos prego a palavra de Deus no seguinte tema: Deus Espírito opera a fé em nós através dos meios de graça. Deus Espírito opera a fé em nós através dos meios de graça. Nós vamos ver 3 pontos: a identidade deles, em segundo lugar, sua vitalidade, e em terceiro lugar, sua responsabilidade. Em primeiro lugar, sua identidade. Irmãos, há uma frase aqui neste tema que nós precisamos definir: os meios de graça. Você pode ter ouvido esse termo em algum estudo bíblico ou talvez estudando catecismo. Um meio é basicamente um método para fazer algo. É um mecanismo, é um processo. Por meio de um meio, somos capazes de fazer coisas como receber algo também de outra fonte. Por exemplo, os meios pelos quais obtemos energia em nossas casas são através desses fios conectados à rede elétrica e entrando em nossa casa. Linhas de energia, podemos dizer assim, são os meios de eletricidade. De maneira semelhante, obtemos a graça regeneradora de Deus através de certos meios. Deus, o Espírito, nos transmite seu poder através de canais ou conexões especiais. A fé vem de estar ligada a estas coisas, o que nós chamamos de meios de graça. É sobre isso que o catecismo pergunta: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem a fé? E a resposta é dada: vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. O Espírito usa o Evangelho e os sacramentos para nos fazer nascer de novo e crer no Deus verdadeiro. Este também é o foco dos cânones de Dort, que lemos sob o título O Uso dos Meios. Começa com uma declaração bem geral: a todo-poderosa operação de Deus, pela qual Ele produz e sustenta a nossa vida natural, não exclui, mas requer o uso dos meios. Aqui nós estamos falando da nossa criação, do nosso lado físico da vida, nosso corpo e todas as suas partes, músculos, nervos, membros, cérebro e pulmões, e assim por diante. Esta vida natural, diz os cânones, requer nutrição contínua. Assim, mesmo que Deus nos tenha criado poderosamente, de forma maravilhosa, e embora Ele tenha prometido nos manter a vida natural, isso não significa que nós devemos ou podemos pular nossas refeições ou sair sem roupas adequadas por aí. O Senhor cuida de nós através de seus dons de comida e bebida, abrigo e roupas.
Eles são os meios da vida. Então vem a comparação nos cânones de Dort. Da mesma maneira, a operação sobrenatural de Deus, pela qual Ele nos regenera, de modo nenhum exclui ou anula o uso do Evangelho, que o muito sábio Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma. Se sua vida precisa ser sustentada, sua vida espiritual também precisa. Claro, é um milagre que Deus trabalhe em cada um de nós. É um evento sobrenatural quando pessoas chegam à fé. Mas isso não significa que Deus não usa ferramentas e recursos para realizá-lo. Se você quer continuar crescendo na fé e se desenvolvendo na santidade, precisará ingerir alimento da alma, e muito disso. E quais são esses meios? O que há nessa dispensa de alimento espiritual? Os teólogos cristãos sempre falaram de vários meios de graça. Deus concedeu, vamos dizer assim, várias conexões importantes dele para nós, linhas que nos ligam ao poder do céu. Um desses meios é a oração. Quando oramos corretamente, estamos realmente entrando na sala do trono do céu e falando com o nosso Deus, o nosso Criador. E não é uma conversa unilateral. Oferecemos a Deus nossos pedidos de ajuda, agradecimento pelos seus dons, confissões de pecados, louvores. E ao mesmo tempo em que formamos estas palavras, Deus envia paz e bênçãos para nós. Ele nos responde. Tal é o poder da oração, que mesmo o ato de se humilhar na presença de Deus pode exercer uma intensa confiança em seu amor. Você sabe que Ele está ouvindo você. Você sabe que Ele vai responder a você. Através da oração nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele é gracioso em nossa vida todos os dias. A oração é um meio de graça, assim como o culto público. Agora devemos ir à igreja com todos os nossos pensamentos direcionados a Deus e para a sua glória. A adoração é sobre admirar a imensa majestade de Deus e dar-lhe louvor, o que Ele é digno de receber. A adoração deve ser centrada em Deus e, no entanto, também pode trazer benefícios para aqueles que estão fazendo a adoração. Pense em como a adoração é um poderoso incentivo para a nossa alma. Quão bom é se reunir aos domingos com outros crentes, participar em orações de um para com o outro, cantar salmos e hinos com alegria e também com entusiasmo, confessar nossa fé indubitável, ouvir a palavra vivificante. Assim como nos damos em adoração, Deus está nos dando. É um meio de graça. Parte do que nós fazemos no dia do Senhor é também comunhão cristã, ou a comunhão dos santos. Isso também é um meio de graça. Nos cumprimentamos, tentamos conversar sobre coisas significativas. E essa comunhão é outro meio de graça de Deus, pois na comunhão há um impulso espiritual. Podemos ser ajudados e incentivados. Há uma bênção de desfrutar da companhia de um do outro, em falar sobre o que nos preocupa e sobre o que nos dá alegria. A comunhão nos lembra que não estamos sozinhos nesta terra, mas que somos um corpo em Cristo, que nós fazemos parte do corpo santo de Cristo. Oração, adoração pública, comunhão cristã ou comunhão dos santos
De outras maneiras, Deus pode trabalhar. De que outras maneiras Deus pode trabalhar em nós e nos edificar a sua graça? E se uma pessoa ouvir uma voz falando com ele uma noite? E se você tem um sonho que o Senhor aparece para você e chama você para servi-lo? E se outra pessoa pensar que recebeu um sinal de Deus, uma mensagem do alto? Coisas assim podem nos dar fé ou fortalecer a nossa fé? Talvez essas experiências sejam maravilhosas. Ouvir uma palavra diretamente de Deus dizendo o que você com sua vida ou incentivando você como deve viver, ou alegrando você quando está triste, pode ser um verdadeiro impulso para a nossa fé, ou talvez não. Pois a grande dificuldade é que é tão temporário, é tão passageiro. E se depois começarmos a duvidar do que nós ouvimos, era mesmo Deus? Ou a minha imaginação? Ou se passarmos anos sem receber outra experiência como essa, Deus está nos ignorando? Se baseamos nossa confiança em um momento passageiro, em uma experiência subjetiva, estamos em terreno instável. Por essa razão, o catecismo menciona 2 meios de graça, e os cânones de Dort acrescenta mais um. Observe como cada um deles está enraizado em algo imutável e infalível: as Sagradas Escrituras. Existe a pregação do Evangelho, o uso dos sacramentos e a disciplina cristã. É a palavra tornada audível na pregação, a palavra tornada visível nos sacramentos, e a palavra tornada prática através do trabalho dos presbíteros na disciplina cristã. Vamos falar de cada um deles. O que é a palavra? Mas nós podemos dizer: é Deus se revelando a pecadores? Irmãos, é um livro muito antigo e um livro muito grande, mas não tenha dúvida sobre isso. É uma mensagem muito pessoal, enviada da parte de Deus para cada um de nós. Não menos pessoal do que uma voz no meio da noite, não menos direta ou muito confiável como ela. Com palavras escritas por autores humanos e inspirados por seu Espírito, Deus nos diz quem Ele é. Deus nos diz o que Ele fez por nós, e nos diz que o que Ele espera de cada um de nós aqui presente. Quando lemos a palavra de Deus e a ouvimos, nós estamos nos conectando a esse poder que dá vida e muda a vida de pessoas. E embora a palavra seja clara, Deus quer ter certeza absoluta de que não ignoramos a sua mensagem. Deus sabe que as melhores lições são aquelas que nós podemos ver e até provar e tocar. Então Deus também nos dá os sacramentos, Santo Batismo e a Santa Ceia. Deus instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Os sacramentos, eles reforçam, intensificam e fortalecem o que a palavra já disse. Os sacramentos são como um diagrama de seu professor, que ele desenha no quadro para explicar um conceito difícil. Uma figura simples, de repente, torna tudo muito claro e você aprende as coisas. Os sacramentos apresentam claramente a graça de Deus aos nossos olhos. Tão certo como a água limpa o corpo, Cristo também me limpou com o seu sangue.
Tão certo como este pão e vinho me sustentam, assim Cristo me enche e me traz alegria. Essa palavra é então levada a efeito através dos trabalhos dos portadores do ofício, ou seja, os oficiais. Por seu trabalho entre nós, Deus quer dar apoio e orientação. Esses homens que vêm ao seu lar são um meio da graça de Deus. Eles vêm para conectar você ao Senhor. São por suas não por suas próprias palavras e sua própria sabedoria, mas pela palavra de Deus aplicada em cada circunstância. O artigo 17 dos cânones de Dort menciona a disciplina e também a advertência do Evangelho. Ninguém quer ser advertido, muito menos disciplinado. Mas por esse meio também experimentamos a bondade de nosso Deus. Deus pode usar a palavra certa, dita no momento certo, para nos fortalecer na fé, ou para nos advertir contra o nosso pecado, para nos ajudar no caminho da vida. Porque a palavra que nós ouvimos, ela tem vitalidade. E este é o nosso segundo ponto, a sua vitalidade. Quando você olha para a sua vida, provavelmente pode ver como Deus usou maneiras diferentes de mudar e moldar você. Outras pessoas podem ter uma grande influência sobre nós. Um excelente professor, nossos pais, um bom amigo. As circunstâncias da vida também pode ser algo poderoso para nos mudar. Especialmente nossas dificuldades têm a capacidade de nos transformar. Uma terceira maneira de mudar é provavelmente a única que nós podemos pessoalmente controlar. Esses meios de graça: adoração, oração, comunhão, a palavra e os sacramentos. Quando nos conectamos a Ele, as coisas vão acontecer. Pense nesta ilustração das linhas de energia que chamamos de meios de eletricidade. Essas linhas têm algo mais em comum com os meios de graça. Eles são vivos, podemos dizer assim. Há algo correndo dentro dele, no meio deles. Pois a palavra de Deus, ela é viva e pode ter uma eficácia sobre cada um de nós que recebemos. Como o autor aos Hebreus diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A Bíblia não é uma coleção de pergaminhos antigos, livros velhos e empoeirados em cima de uma prateleira. Não, é um livro tão grande que não é um livro tão grande que deve intimidar você a não buscá-lo. Não, a palavra diz que a Bíblia, ela é viva e poderosa. Faz coisas. Quando você realmente se conecta à palavra, isso muda você. Desafia você, nos conforta, convence você. Muitas tecnologias estão desatualizadas. Muitas ideias vêm e vão. E, no entanto, diz Pedro, a palavra de Deus vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Sua verdade nunca mudará. Não importa quanto tempo esteja presente, não importa quantas pessoas se conectem, seu poder não será drenado, sempre estará 100%. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é estudada, quando a palavra é ensinada, Deus está trabalhando. Por meio de seu Espírito, Deus nos dá entendimento do que lemos e ouvimos. Por meio do seu Espírito, Ele nos dá confiança no Evangelho. E então dissemos, Deus confirma essas coisas pelo uso dos sacramentos.
Se prestarmos atenção, os sacramentos nos dão uma imagem real e memorável do Evangelho. Algo que nós podemos pegar e levar para casa e guardar. Tome o batismo como um exemplo. Embora tenhamos recebido o batismo há décadas atrás, sempre podemos ver, ou melhor, sempre podemos ser lembrados do que isso significa. Embora a água tenha secado de nossas testas há muito tempo atrás, nós sabemos que fomos separados pelo Senhor, lavados de todos os nossos pecados. Isso é poderoso. Então, que a palavra dá e aos sacramentos sua vitalidade, o que os torna tão vivos com essas correntes infalíveis da graça de Deus, é para quem eles apontam. Seu significado está somente na pessoa e obra de Cristo. O Catecismo diz: o Espírito Santo ensina no Evangelho e confirma pelos sacramentos que toda a nossa salvação está baseada no único sacrifício de Cristo na cruz. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o nosso Salvador. Foi o que o próprio Jesus disse em João 6:33, explicando como Ele dá a vida, como Ele sustenta a vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que ele dá é melhor para nós do que quaisquer alimentos integrais ou produtos orgânicos ou qualquer outra coisa que gostemos de comer. Ele veio para preencher nossas almas famintas, para preenchê-las para sempre. Os meios de graça têm todo o seu poder e substância nele, em Cristo. Isso é importante lembrar. A oração não é boa para você porque o acalma quando está ansioso e deixa mais consciente de si. Não, a oração é boa porque conecta você a Deus Pai através de Cristo. A comunhão não é agradável porque você se envolve com pessoas que pensam da mesma forma. É bom para você porque liga você a outras partes do corpo de Cristo, que pode abençoá-lo com seus dons. E quem você pode abençoar? Ler e ouvir a palavra de Deus. Não é bom para você apenas porque dá sabedoria para a vida ou consola quando você está com dificuldades. A palavra é tão rica porque é a palavra de Cristo. Uma mensagem que se baseia no seu perfeito sacrifício de amor na cruz ali por nós. Além disso, os sacramentos não são valiosos apenas porque toda comunidade precisa de rituais e cerimônias. Eles são valiosos porque afirmam a mensagem salvadora de Cristo para a sua igreja. Irmãos, é assim que o vento está soprando. É através dessas coisas que Deus opera a fé. Oração, adoração, palavra e sacramento, comunhão e disciplina cristã colocam-nos diretamente no caminho da graça de Deus. E nós precisamos deles. Estamos sem vida e sem poder. Ou melhor, estando sem vida e a parte do seu poder, nós caminharemos para o inferno. Porque sem Deus nós não temos nada. Mas Deus, Ele tem sido misericordioso para conosco. Ele realizou em nós uma obra abençoada do Espírito Santo. Por esses meios, Ele nos conecta ao nosso Salvador e nos dá uma nova vida nele somente. Então chegamos ao nosso terceiro e último ponto. Nossa responsabilidade. Consideramos a identidade dos meios de graça.
analisamos sua vitalidade. Então, o que vamos fazer agora? Considerar outra lição interessante do catecismo? Não, nós temos trabalho a fazer. Em uma palavra, temos uma responsabilidade: usar os meios de graça. Não são para negligenciá-los, mas para pegá-lo, mas para usá-lo, para garantir que nossa conexão com o Senhor seja forte. Você precisa se colocar no caminho, na direção do vento. Se você foi vivificado pelo Espírito, ore pelo trabalho contínuo do Espírito Santo. Quando você ora, para que transforme sua mente, para que transforme sua vontade. Depois de nos dizer que renascemos por meio do Espírito, Pedro nos exorta: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. 1 Pedro 2:2. Se somos filhinhos de Deus, como vamos crescer? Como nos desenvolvemos? O Espírito diz: deseje o leite da palavra. Você precisa absorver as coisas que o sustentarão. Pense nisso. Você nunca pensaria de bom grado em passar um dia inteiro sem comer ou beber. Se você o fizesse, logo ficaria tonto e gradualmente se tornaria fraco. Assim também, pelo alimento espiritual que Deus provê, não devemos optar por ficar sem, porque fazê-lo é perigoso. Fazer pode ser fatal. Aqui os cânones de Dort nos dão um aviso direto. Por isso, aqueles que hoje ensinam ou aprendem na igreja não devem ousar tentar a Deus, separando aquilo que Ele, em seu bom propósito, quis preservar inteiramente unido. O que Deus uniu tão intimamente: a palavra e a fé, os meios da graça e a própria graça de Deus. Não os separem, dizem os cânones de Dort. Não pense que você pode negligenciar a palavra e ainda ter uma fé viva, respiradora e ativa. Vamos começar pelo básico. Os meios básicos, a palavra de Deus. A Bíblia, dissemos, ela é viva e eficaz. Mas isso não significa que ela pula para cima e para baixo em sua prateleira, ligando para você todas as noites para ir buscá-la. Suas páginas podem permanecer não lidas durante dias ou semanas por vez. No entanto, quando a lemos, logo descobrimos o que estamos perdendo. Ela é viva e eficaz. Somente temos que trabalhar com ela, pois leva tempo e esforço para ler corretamente a palavra de Deus. Uma leitura de apenas 30 segundos não vai ajudar você em muita coisa. Será apenas para um pequeno impulso. Mas nós precisamos estudar a palavra. E mais do que isso, nossa responsabilidade também significa reunir-se para o culto público. Algo acontece quando a palavra é pregada, pois Deus tem o prazer de usar esse meio para edificar nossa fé. Então, novamente, se estamos fazendo um esforço para ouvir aos domingos, se estivermos concentrados e atentos, e a palavra estiver aberta diante de nós, é muito provável que nos conectemos à força viva da palavra de Deus. É o que dizem os cânones de Dort. Pois a graça é conferida através de admoestações, e quanto mais prontamente desempenhamos nosso dever,
tanto mais este benefício de Deus que opera em nós se manifesta gloriosamente e sua obra prossegue da melhor maneira. Essa é uma frase complicada, mas o ponto sobre os meios da graça é claro. Quanto mais prontamente desempenhamos nosso dever, mais sua obra prossegue da melhor maneira. Se estamos buscando promover o crescimento de nossa fé e fazendo uso dos sacramentos que Deus tem nos dado, então sua obra certamente irá progredir em nossa vida. Deseje o leite puro da palavra de Deus, para que você cresça. Deixe o Senhor trabalhar em você através do Espírito Santo, por meio desses meios de graça. Edifique-se no alicerce do Evangelho, pois nada é mais verdadeiro e valioso do que isso, que toda a nossa salvação, que repousa no único sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E hoje nós também iremos usar outro meio de graça, a Santa Ceia. Iremos celebrar a ceia para fortalecer a nossa fé ainda mais, confirmar ainda mais as promessas de Cristo para nossas vidas. E que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos edificando cada vez mais em sua palavra. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua exortação. Que essa palavra que nós ouvimos esteja em nosso coração, que essa palavra fortaleça nosso coração, que esta palavra possa nos dar alegria para vivermos diante de Ti. Pai querido, Pai amado, nós te rogamos para que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática esta palavra. Fortalece-nos, fortalece-nos na fé, nos dá tudo o que precisamos e que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 94, vamos ficar de pé. Fortalece a tua igreja, em 94. Então vamos cantar. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede
nossas vidas, ó Senhor, santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Os irmãos podem sentar. E vamos agora passar para a leitura da fórmula para a celebração da Santa Ceia. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da Santa Ceia. Jesus Cristo instituiu esta ceia, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 29. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, passar para o tópico da fórmula, o autoexame. Por isso, a fim de celebrar a Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeira, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus, para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segunda, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus, de que todos os seus pecados são perdoados, somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceira, cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Agora, convite e advertência. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho Jesus Cristo todos os que têm essa intenção. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá esta comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm essa intenção comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo se não se arrependerem. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem à imagem, dar crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra e aos santos sacramentos, brigar, ser desobediente a seus pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar-se, roubar, em geral, viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se desta comida e bebida que Jesus Cristo ordenou somente para seus fiéis, a fim de não aumentarem seu juízo e condenação. Agora, a memória de Cristo. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nós lembramos que nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte para sermos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados.
Ele foi desamparado por Deus, a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E ao dizer está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança, quando morreu e derramou o seu sangue. Agora a garantia: toda vez que comemos este pão e bebemos deste cálice, Cristo nos lembra e garante que Ele nos ama. Com seu corpo e sangue, Ele alimenta e sacia para a vida eterna nossas almas famintas e sedentas. Isso é tão certo como nós recebemos este pão e vinho em memória dele. Agora a comunhão. Por seu sofrimento e morte, Cristo nos conquistou o Espírito vivificante. Através deste Espírito, nós somos unidos com Ele e recebemos todos os seus benefícios. Pelo mesmo Espírito, Ele nos une em amor fraternal, como membros de um só corpo. Portanto, todos nós, incorporados em Cristo, por uma verdadeira fé, somos um só corpo. E devemos demonstrar este amor uns aos outros, não só de palavra, mas também de fato e de verdade. Agora a expectativa da vinda de Cristo. Finalmente, Cristo nos mandou celebrar a Santa Ceia até que Ele venha. Na sua mesa, provamos o começo da alegria eterna que Ele prometeu. Aguardamos com grande expectativa a abundância desta alegria no banquete do casamento do Cordeiro, quando Ele beber conosco o vinho novo no reino de seu Pai. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho como sacrifício por nossos pecados e como nosso alimento para a vida eterna. Opera em nossos corações por teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faze com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para o corpo e a alma. Concede-nos a tua graça, para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Salvador. Ensina-nos a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhante ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos sempre com Ele. Esta é nossa oração em nome de Cristo. Amém. E agora uma exortação para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial. Não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Creiamos firmemente que seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e vinho em sua memória. Nesse momento nós vamos passar para a distribuição dos elementos. Vou chamar o presbítero Timóteo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam, lembrem-se e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados.
Irmãos, podemos comer o pão? O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam, lembrem-se e creiam que o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Irmãos, nós podemos tomar o vinho? Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, agora que fomos alimentados na sua mesa, louvemos ao nome do Senhor com as palavras do Salmo 103. Então eu vou ler essas palavras. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Portanto, com a boca e coração louvemos ao Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Misericordioso Deus, nós te agradecemos pela ceia do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque, pelo Espírito Santo, nos deste o privilégio de nos regozijarmos na comunhão de teu Filho e na união fraternal. Agora, fortalecidos em nossa fé por esta ceia, te rogamos para que demos frutos de gratidão. Faze com que nós mostremos em toda a nossa vida o amor sincero a ti e uns aos outros. Faze-nos esperar ardentemente a vinda do nosso Senhor. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, fiquemos de pé. Vamos cantar o Salmo 23b e também dar nossas ofertas ao Senhor. Salmo 23b. O meu pastor é o Senhor e nada me faltará. Então cantemos.
O meu pastor é o Senhor, e nada me faltará. Em pastos verdes me conduz e faz-me repousar. As águas calmas leva-me para uma refrescar e por caminho justo me conduz por nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, me temerei de mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e teu bordão a mim consolo dão. Uma mesa tu preparas-me perante inimigos meus. Com óleo à fronte unges-me, transborda o corpo meu, bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Misericórdia mostrarei em todos os dias meus e eternamente habitarei na casa do Senhor. Irmãos, antes de recebermos a bênção, então gostaria de fazer mais uma oração, em especial lembrar dos nossos irmãos lá de Caraguatatuba. Então hoje de manhã recebemos a notícia que um irmão que estava lutando com câncer, então ele faleceu hoje de manhã. Então rogar para que Deus esteja abençoando e consolando sua família, como também a própria congregação. Então que Deus possa estar assim consolando esse irmão, é o irmão Dilson. Então oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que tivemos, pela tua bondade e pelo teu amor. Nesse momento, Senhor, nós queremos te rogar pela família do nosso irmão Dilson, que se encontra contigo. Que o Senhor possa estar abençoando a sua família, sua esposa Simone e seus filhos, como também aquela congregação ali em Caraguá. Principalmente também o presbítero Kleber, que sempre tem mostrado um bom trabalho em cuidar daquela congregação, que deseja, Senhor, ser ministro da palavra, mas no momento não tem condições de sair por causa do trabalho lá. Ó Deus, continua abençoando a ele e fortalecendo a ele. Concede graça àquela família que permanece firme em Ti. Também a congregação que possa louvar ao Senhor, porque o nosso irmão descansou e está com o nosso Salvador, no local onde nós almejamos estar um dia. E sabemos que, mesmo que nós aqui tão longe não conhecemos a Ele, apenas ouvimos falar, um dia nós iremos
reencontrá-lo, Senhor. Ele com seu corpo unido novamente a seu espírito, seu corpo glorioso, nós poderemos falar com ele e viver com ele eternamente. Que a tua graça esteja, Senhor, sobre aquela amada congregação e família. Que o Senhor também nos ajude, nos fazendo lembrar que dependemos de ti. Ó Senhor, nos guarda, nos leve em paz para nossas casas. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E nós terminamos aqui o culto. E para vocês que estão em casa, então até a noite teremos também transmissão.